Um país, obviamente, outro país, é o das Amazonas. Um povo que estava lá indígena, misturado pelos jesuítas, uns com os outros, e mesclados com a quantidade pequena, mas razoável, de brancos e pretos. Organizou-se como um povo diferente dos caboclos. A Amazônia é uma beleza incomparável. Só nós temos. Nós e alguns países vizinhos. É aquela extensão imensa. É o que eu chamo de jardim da terra. A exuberância e o mistério fizeram com que a Amazônia entrasse na história como um reino do mito. Era o Eldorado, lugar fabuloso do ouro, da prata e dos minerais preciosos. Era o espaço das lendárias mulheres guerreiras, as Amazonas, de gigantes, anões, homens com pés voltados para trás, de drogas e plantas fantásticas. Se eu tivesse que dizer alguma das coisas que eu penso sobre o meu país, eu começaria por dizer que ele ainda tem raízes pré-históricas, lá no noroeste da Amazônia, nos Yanomamis, e tem regiões autodesenvolvidas que copiam os esquemas das infraestruturas modernizantes da ocidentalidade. E também eu diria que, em termos de futuro, ele tem os recursos hídricos mais importantes do mundo. Tem os rios negros, tem os rios brancos, tem os rios verdáceos. Milagrosamente, em função do tipo de ocupação antigo que predominou desde 1850 aproximadamente até 1920, a região amazônica restou como o maior domínio de natureza tropical, com florestas biodiversas de toda a face da Terra. O índio e o caboclo, sobretudo, chamavam de rios os grandes volumes de águas correntes. Riozinhos, alguns afluentes mais estreitos, mas em que a luminosidade chegava até a água. E aqueles riachos que percolam as florestas e às vezes até são escondidos pelas copas das árvores e que servem de trânsito para canoas, o índio desde cedo chamou de Igara a pé, ou seja, o caminho da canoa. Acho lindo isso. As populações indígenas que habitavam a várzea do Amazonas eram numerosíssimas. Viviam com grande abundância, formando aldeamentos de quilômetros ao longo do rio. Todo o esplendor desaparece em bem menos de um século. Os europeus, quando se expandiram como uma praga que matava, que dilacerava, que esfacelava e, sobretudo, que apodrecia, porque levava no corpo suas porcarias, suas pestes, como sarampo, bexiga, cárie dentária que esses povos não tinham, cachumba, tanta doença a mais, gripe. E cada uma dessas doenças
matava um grande número de pessoas. Transformados em objeto de caça para os colonos brasileiros e portugueses, ou para os jesuítas, franciscanos e carmelitas, feitos escravos para a coleta das drogas do sertão, os índios foram, aos poucos, dizimados. E toda aquela gente se acabou, ou nós a acabamos. Em pouco mais de 30 anos, eram mortos dos ditos índios mais de 2 milhões. Ao longo de 5 séculos, no Brasil caboclo surgiu e se multiplicou uma vasta população de gentes destribalizadas, deculturadas e mestiçadas, que é o fruto e a vítima principal da invasão europeia. Somam hoje mais de 3 milhões aqueles que conservam sua cultura adaptativa original de povos da floresta. No curso de um processo de transfiguração étnica, eles se converteram em índios genéricos, sem língua nem cultura próprias e sem identidade cultural específica. A eles se juntaram mais tarde grandes massas de mestiços, gestados por brancos e mulheres indígenas, que também não sendo índios, nem chegando a serem europeus e falando tupi, se dissolveram na condição de caboclos. O que se forma na Amazônia é uma nova realidade humana e cultural. O caboclo não era índio, o caboclo não era português. O caboclo falava tupi, como língua do estrangeiro que ele aprendeu. Porque naquela zona ninguém falava tupi. Foi o jesuíta que ele traduziu. Na região amazônica, até o segundo reinado, a língua portuguesa não era hegemônica na região amazônica. Não se falava português correntemente, mesmo em cidades como Belém e Manaus. A população, realmente o povo da região amazônica, se comunicava na língua portuguesa como segunda língua e se comunicava no que se chama de tupi-guarani moderno, que é o lingatu, ou seja, a boa língua. A língua portuguesa só começa a penetrar na região amazônica com a política de Dom Pedro II de realizar a hegemonização da língua na região. A característica básica do Brasil caboclo é o primitivismo de sua tecnologia adaptativa, essencialmente indígena, conservada e transmitida através de séculos, sem grandes alterações.
A partir de 1880, a Amazônia é inserida num novo contexto econômico internacional. A região atravessa um período de florescimento econômico. O ciclo ele criou uma cultura extrativista na região, que é um sistema bastante atrasado de economia, criou um sistema de reexportação e importação, criou uma elite mais vinculada com a Europa do que com o Brasil e criou também uma economia que drenava muito mais recursos da região do que deixava nos investimentos lá. Se ele fosse seringueiro, era uma vida desgraçada, porque ele tem que sair de madrugada, cortar, botar as tigelas, tirar, defumar. A vida de seringueiro é muito ruim. E todo o interior do Brasil vive nesse sistema sórdido do aviamento. Aviar quer dizer, o dono da fazenda te avia, ele te adianta comida, ele te adianta pano para roupa, te adianta pólvora, te adianta bala, e você paga com o produto. E é nesta hora de acertar as contas que a balança geralmente pende para o lado do rico. Não, o seringueiro está sempre devendo. O ciclo inseriu cidades como Manaus, que foi a capital mundial da borracha, no contexto internacional, na política nacional, e reforçou Belém como grande capital da região amazônica. A Amazônia foi ocupada no fim do século XIX, começo do século XX, por cearenses. Você olha o caboclo amazônico, aquele caboclo que flecha, que anda de arpão, que rema canoa, você pensa que ele é descendente de índio, ele é descendente de índio cearense, ele é descendente de índio cariri. Para quem sabe ver, é linda a penetração do nordestino na Amazônia, porque ele virou um outro homem. Ele virou um homem da mata, ele virou um homem do rio, e todos continuam se chamando Raimundo, né? Logo que acabou a Primeira Guerra Mundial, o que se viu na região foi a debandada completa. Famílias inteiras embarcaram de Manaus escapando, empresários se suicidaram, casas começaram a ruir, palacetes invadidos pela selva a partir daí. E a região entrou num marasmo e numa crise tão profunda que a cidade de Manaus, que foi uma das primeiras cidades da América do Sul a ter telefone, luz elétrica, bondes, sistema de bondes, em 1955 não tinha mais sequer luz elétrica. A rodovia transamazônica é demasiado recente para entrar na história, mas a experiência de sua construção já muito importante como documento. Para abrir os 2.200 quilômetros da estrada, as frentes de trabalho penetraram em trechos de mata, onde de certo jamais havia pisado um pé humano. Até que, com a ditadura militar e a megalomania dos militares, eles resolveram fazer o que eles chamavam de integração regional e puxar a região atrasada para a modernidade. Loteou a região aos grandes grupos econômicos internacionais. E aí começa a via crucis da região. O que ocorre na região nesse período? Uma intensificação dos conflitos agrários, uma agressão aos territórios indígenas, a destruição e o contato dos povos indígenas que estavam isolados até aquele presente momento. Nos últimos 30 ou 40 anos, infelizmente, adotaram-se muitas técnicas de abordagem da Amazônia e houve, certamente, em alguns lugares, uma ação negativa pela emenda da degradação. Ao longo de rodovias, ferrovias eventuais, braços de igarapés, e, no fim, sobra pouco. A crise gerada entre os poceiros e os novos proprietários, impulsionados pelos grandes projetos da ditadura, gerou uma contradição, gerou um pensamento crítico, gerou figuras como o Chico Mendes, por exemplo, que deu sua vida na defesa de outras perspectivas para os trabalhadores das frentes extrativistas. Infelizmente, a respeito dessa questão de propriedade de terras, estamos no Brasil não só muitíssimo atrasados, como também numa situação mais do que lastimável, vergonhosa.
sertões onde nunca pisou homem civilizado já figuram nos registros públicos como pertencentes ao cidadão A ou B. Mais tarde ou mais cedo, conforme lhe soprar o vento dos interesses pessoais, esses proprietários expelirão dali os índios, que, por uma inversão monstruosa dos fatos, da razão e da moral, serão desde então considerados e tratados como se fossem eles intrusos, salteadores e ladrões. Na verdade, a civilização não se revelou capaz, até agora, de desenvolver um sistema adaptativo ajustado às condições da floresta tropical, multiplicável através de um modelo empresarial que lhe assegure viabilidade econômica. Preciso mostrar ao mundo que o Brasil não é só uma questão de economia e uma economia de país emergente forçado pela competitividade internacional. Aqui o problema é diferente. Nós vamos do índio que ainda está com coleta e caça dentro da floresta e que nós temos que proteger, exigindo medidas especiais para que as pessoas que saiam desses ambientes pré-históricos e entrem em contato com os homens da pseudo-civilização, para que essas pessoas, quando se adentrem no outro Brasil, o Brasil herdado da colonização, elas não sejam reduzidas a uma extrema pobreza e a uma posição muito difícil dentro das sociedades ditas modernas. Lá vive o povo mais culto da terra, mais culto do Brasil. Se a gente pusesse essa população cabocla, que tem 10 mil anos de sabedoria que é herdada dos índios, que sabem plantas formidáveis, cupuaçu, bacuri, tanta fruta que dá para fazer sorvete, suco. Se eles fossem para o mato plantar isso, o mato se enriqueceria e eles podiam ter uma vida regalada e linda. Eles podiam criar jacaré, que a carne é gostosa, mas sobretudo criar peixe. Um dos peixes do mundo são os da Amazônia. Criar peixes, milhões. Então a Amazônia pode ser de uma prosperidade enorme.
grande desafio da Amazônia é encontrar a sua verdadeira inserção na economia internacional e na economia nacional. É encontrar uma tecnologia, é inventar uma tecnologia compatível com os trópicos. A tecnologia hoje vigente é uma tecnologia gerada em clima temperado, mas a região amazônica, ela é peça fundamental em diversos aspectos do complexo econômico, cultural e biológico do planeta. A grande vantagem que a gente tem aqui é que nós temos a maior extensão de terra agriculturável banhada pelo sol. É aquele solão. Isso significa que uma massa de energia tremenda, maior que 1000 bombas atômicas. Domesticada, essa energia derrama todo dia no terrão brasileiro. O que nós temos que fazer é colonizar essa energia solar para criar verde, mais verde. Não há país que tenha um agual como agual. Rios, os maiores rios do mundo, os mais caudalosos, os mais compridos. É muita água que tem no Brasil. Um dos projetos do Brasil é esse enorme da biomassa. Vocês já imaginaram que o lugar mais rico, além do mais bonito da Terra, é a Amazônia? A Amazônia é o jardim do homem. É de uma beleza incrível. Se você abrir a Amazônia para um turismo organizado, em que o povo possa ir ver a floresta, o jardim da terra, você imagina um namorado convidando a namorada. Meu bem, me dá a mão. Vamos ficar pelados e entrar na floresta? Porque a floresta eu vivi lá há 10 anos. Eu sei que a floresta é uma beleza. Então a gente passeando pela floresta com um pau nas costas para matar alguma cobra, com um saquinho, com alguma comida, com a máquina fotográfica e andando, andando.